Olá, seja bem-vindo aqui a esse vídeo e eu quero te passar aqui informações sobre esse método, sobre esse curso de vídeos animados dentro do Elite Motion. Cara, esse provavelmente vai ser um vídeo longo, mas eu peço que você assista tudo antes de comprar, antes de prosseguir aí rolando essa página, beleza? Então, o app, cara, o app é esse daqui, ó. Ele tem várias, vou colocar aqui para você ver, ó. Ó, aqui eu tenho uma animação com várias camadas. Vou até tocar aqui para você ter uma noção do que esse app pode fazer. Por exemplo, eu tenho essa animação, né? Beleza, simples, tranquila, fácil de fazer, não é difícil. E esse app dá para você manipular e personalizar vários tipos de animações que você queira e precise fazer. Olha essa outra aqui, ó. Ó, essa daqui foi para um painel de LED de um cliente. Tá vendo? Eu tô aqui falando para você e tá rodando a animação aqui no meu celular, ó. Feita no celular. Bacana, né? Então o que tem aqui nessa animação? Tem elementos de design, tem combinação de cor de forma estratégica, também tem animação, técnica de animação, entende? Tem copywriting, né? Tem textos persuasivos, né, para você poder trabalhar e alcançar o resultado aí, se você for usar para você ou você for prestar serviço para alguém. Tá, mas o que é esse método de vídeos animados aí, Fábio? Calma. É um treinamento, eu não chamo nem de um curso, é um treinamento onde eu vou te capacitar, vou te dar uma base sólida, uma estrutura de conhecimento para que você consiga criar layouts mais atraentes e animar esses layouts para que você consiga divulgar sua mensagem da melhor maneira possível. Seja você um prestador de serviço, um social media, um prestador de serviço de qualquer outra área que queira inovar, seja você um story maker, enfim, não sei com que você trabalha, mas serve para qualquer pessoa que precise criar vídeos animados de uma forma no celular, de uma forma prática, assim, entende? De uma forma mais profissional. Tá? Então, se esse é o seu caso, se você tem disposição e disponibilidade, eu indico esse material para você, porque eu vou passar de toda a minha experiência que eu tenho, já prestando serviço para clientes, não só de animação, mas de outras estratégias, de produção de conteúdo. Para você ter uma ideia, eu já trabalhei em produtoras de vídeo, fazendo vídeo, fazendo animações, motion graphics. Então tem uma vasta experiência aí. Nos últimos dias, antes de gravar esse vídeo, eu estava lembrando de quanto tempo de experiência que eu tenho, sabe? Então eu contei mais de 13 anos de experiência na prestação de serviço, lidando com o cliente, vendendo eu mesmo meus próprios serviços. No começo foi um desafio, mas eu também falo isso dentro do curso. Como que você pode vencer esse medo de vender o seu trabalho e também de ser mais produtivo, né, no seu trabalho, se de repente você mesmo que faz tudo sozinho. Então é possível, cara, é possível mesmo. Tenho certeza que é possível. Porque foi possível para mim, entende? Então eu quero passar para você. Eu sempre costumo dizer que esse curso não é para mim. Embora tudo aquilo que eu pratico tá ali dentro desse curso, mas esse curso é para você. Por que eu digo isso? Porque esse curso é para te ajudar realmente. O meu intuito é te ajudar para que você economize, não dependa de outras pessoas para poder fazer suas animações, e para você que presta serviço, para você ter uma fonte de renda extra ou até mesmo agregar animações feitas aqui, ó, no celular, animações nos seus combos de prestação de serviço para que você consiga elevar o valor percebido do seu trabalho e ganhar um pouco mais também, beleza? Então assim, com tudo isso eu quero te treinar, eu quero ser realmente o seu professor de vídeo animado no celular. Então, esse curso aqui, ele vai muito, mas muito além de apenas apertar os botões ali do Elite Motion. Se você só quer saber apertar os botões do Elite Motion, cara, você não precisa de um curso para isso. Você baixa, vai lá no seu Google Play, Apple Store, na sua loja de aplicativo aí no seu celular, baixa o aplicativo e começa a fuçar.
Começa a apertar nos botões e ver que botão, que parâmetro faz o quê. Então, assim você já vai ter umas descobertas para você criar, sei lá, alguma coisinha. Se você já fez isso e não saiu do lugar e não soube o que fazer, aí esse curso é para você, sabe? Porque assim, o app, o Elitemotion, ele não é intuitivo igual o Canva, igual o Crelo, igual o Mojo, igual o CapCut, VivaCut, eu acho que é esse o nome, PixArt, não é tão intuitivo quanto outros aplicativos por aí. Mas na minha opinião, ele é um aplicativo que dá para personalizar 100% do seu layout. Então, tudo aquilo que você idealizar na sua cabeça, imaginar na sua cabeça é possível fazer nele, tá? É possível. Você vai conseguir fazer? Não sei. Dá para fazer coisas mirabolantes 3D, motion graphics, sei lá, do extraterrestre? Cara, não sei. O app, ele tem as suas limitações, tá? Não dá para comparar ele com outros softwares, mas com outros aplicativos, eu posso garantir para você que dos aplicativos que eu testei, tá bom? Dá para você também personalizar 100% do seu layout e 100% da sua animação. No assunto animação, o Elitemotion é o melhor, sem sombra de dúvidas. Outros aplicativos, como Canva, esses que eu te falei, né? Canva, CapCut, InShot, KineMaster, enfim, tem vários outros. Outros aplicativos conseguem fazer animações, com certeza. Se você comparar Canva e Crelo, Crelo tem uma animação melhor do que o Canva. Mas dá para fazer no Canva? Dá. Dá para fazer no Crelo? Dá. Dá para fazer no Mojo? Dá. Dá para fazer no outro? Dá. Mas no Elitemotion você consegue personalizar 100% da sua animação. Então, a grande sacada é, cara, você precisa personalizar a sua animação? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você, antes de você se interessar pelo Elitemotion. Você precisa realmente personalizar a sua animação? E se você precisa personalizar, você dá conta de criar aquilo que você está visualizando ali na sua mente, né? Então, se a sua resposta é sim, você tem essa dificuldade de criação, cara, eu recomendo esse material. Aí eu entro para te treinar com assuntos e técnicas de animação, de design, para você criar qualquer coisa a partir aqui, ó, do seu celular, tá? Aqui eu tenho um iPhone e aqui também tem um Android. Nos dois eu tenho o Elitemotion, tá? Nos dois aparelhos aqui eu tenho o Elitemotion e sempre testo os projetos em cada um deles, porque eu sei que às vezes você usa iPhone e eu sei também que muitas vezes você usa o Android. Então ele roda bem nos dois. Porém, eu acredito que ele desempenha melhor em iPhones. Puxa, Fábio, mas não tem iPhone, ele é caro, não roda no Android? Roda. Dá para fazer muitas coisas no Android? Dá. Dá para fazer muitas coisas no iPhone? Dá também. Beleza? Então assim, não encana que vai falhar ou que vai dar ruim no Android porque no iPhone é melhor. Cara, dá para fazer muita coisa nos dois, beleza? Vai por mim que dá certo. Principalmente se você é daquelas pessoas que faz tudo e que precisa continuar fazendo tudo, ou que de repente tem aí seu funcionário, seu cônjuge, ou um funcionário, né, que cuida aí na sua empresa do seu marketing e você precisa fazer esses materiais. Cara, esse curso vai te dar uma base para você criar artes animadas e artes estáticas, por exemplo. Beleza? Porque tem técnicas de design. Para você não ficar refém de criação, entende? Para você não ficar refém de inspiração, quer dizer. Porque é muito ruim você não saber o que fazer. Então, mais para frente eu vou mostrar para você, num exemplo, uma explicação de exemplos de elementos de design que eu coloquei para você entender esse mundo de criação, para você entender que são técnicas mesmo, entende? Porque não é simplesmente você criar um negocinho e movimentar ele para se achar o animador professional, né? Então tem muitos pormenores aí que você combina para criar um material top, beleza? Então eu preparei aqui
uma explicação breve, de um resumo de algumas coisas que você vai ver dentro do curso, mas que é importante você saber desde já, tá bom? Então assim, o que a sua animação precisa? Você vai criar, o intuito do curso é você criar uma peça, como eu falei, mas o que essa mídia, essa peça precisa ter? Ela precisa ter design, como você está vendo aqui, ela precisa ter animação, né? Primeira e segunda coisa, e você vai precisar montar ela com várias coisas que eu já preparei aqui, que eu já vou te mostrar. Então olha só, design. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? E algumas resoluções. Por exemplo, a gente tem aqui a resolução 16:9, que seria o, como você está vendo aqui, o retangular, né? O 1:1, que seria o quadradinho, né? O feed quadradinho, como você está vendo aqui. E o 9:16, que é o vídeo na vertical, né? O formato do Stories. Aqui tem um exemplo, aqui tem outro exemplo. Mas dá para criar outras resoluções? Dá para criar, dá para personalizar e criar outras resoluções. Eu já fiz um vídeo para painel de LED, por exemplo, que era mais ou menos esse formato aqui, ó. Ele era menor na altura e maior na largura, para você ter uma ideia. É só você inserir os valores lá dentro do Elite Motion que vai dar tudo certo. Vai dar para resolver, dá para criar para várias situações, tá? Então vamos lá. O que eu coloquei de design aqui nesses 4 exemplos básicos? Em design, existem várias técnicas aqui em design e em animação, várias técnicas que vão te ajudar a criar um layout interessante. Então, por exemplo, estou falando aqui de escala, de contraste, combinação de cor, contraste de forma, assimetria, simetria, balanço, hierarquia, direção. Então, cada uma dessas técnicas, desses elementos, vão te ajudar a direcionar a criação do seu layout, beleza? Então aqui, por exemplo, eu utilizei alguns deles, rabiscando aqui, ilustrando só para você entender esse aspecto do design. Por exemplo, aqui eu tenho um parâmetro de escala, porque aqui, por exemplo, eu estou usando uma foto cheia de fundo, né? Ele vai pegar todo o fundo aqui e aqui também, né, a foto. E eu quebrei a forma aqui do retangular com esse bloco de informação aqui, ó. E aí, aqui automaticamente eu já usei o contraste, tá? Então eu coloquei aqui também parâmetros, elemento de escala, para deixar, por exemplo, aqui eu coloquei um número, não dá de repente para você ver, mas aqui tem um número. Aqui tem um bloco de informação, né? Pode ser um shape, pode ser qualquer outra coisa. E nessas linhas, outro bloco de informação, e aqui, de repente, um CTA, ou qualquer outra informação possível. Então aqui eu fiz uma diagramação levando em consideração escala na foto para compor um fundo, escala no texto para deixar o texto maior, o número maior. Quebrei também forma, né? Contraste de forma aqui, para fazer um contraste aqui. Eu poderia trabalhar com cor, mas aqui no momento eu só tenho 2 cores. Então não coloquei outras cores aqui para ilustrar. Mas você percebe que aqui tem vários elementos que é interessante fazer isso aqui antes de você ir para o aplicativo, para qualquer plataforma, porque você rabisca aqui o que você vai executar, tá bom? Você não fica ali perdendo tempo no software ou no aplicativo, quer dizer, tentando entender ou ter aquele insight, assim, aquela ideia maravilhosa, aquela inspiração para poder criar uma coisa. Porque se você faz assim, você vai levar 2, 3, 4, 5 horas para criar um negocinho de 15 segundos. Se você entende os elementos do design, as técnicas de design, você já começa a rabiscar no papel e na hora de executar é rápido. Meia hora, 1 hora, no máximo estourando 2 horas. E isso com prática, com estudo, beleza? Outro exemplo aqui, ó, eu também usei contraste e escala e tipografia. Aqui no caso uma tipografia fina, só que qual que é a sacada da escala? Aquela informação que é principal ou mais relevante, ela precisa estar em destaque, precisa estar no tamanho maior do que as outras. Então, por exemplo, a foto cheia aqui está maior, dentro desse bloco
o texto está maior e está dando contraste com as outras coisas. Aqui nesse segundo exemplo, a letra, né, a gente chama de letra capilar, né, mas uma letra grande aqui e vários outros textos menores aqui e um shape, um botão, uma caixa de informação aqui, pode ser um CTA, pode ser um clique aqui, pode ser um inscreva-se, e, enfim, pode ser qualquer outra coisa. E outras informações menores, pode ser um bloco de texto, pode ser uma linha, pode ser uma figura, pode ser um ícone, né? Pode ser qualquer outra coisa. Mas aqui também usando os mesmos elementos que está aqui, mas eu criei um segundo modelo, usando a tipografia como o principal elemento, o mais importante aqui no caso. Né? Aqui a foto, aqui a letra. E aqui, ó, também temos outra situação, usando escala e contraste também. E linhas aqui no caso, né? Aqui a gente usa linhas também, aqui a gente usou linhas também, esqueci de falar. Mas aqui, as linhas são essas na diagonais aqui, ó. Que a gente cria um fundo em linhas e para compor o fundo, né? Então aqui no caso, eu coloquei um círculo. Aqui você pode colocar a foto de uma pessoa, né? Vou colocar aqui uma pessoa aqui, Jesus amado, quase que não sai, ó. O usuário, né? Eu vou colocar aqui eu estraguei o negócio aqui, mas tá bom, tá bom. Então, como esse aqui é uma forma, um círculo, e esse aqui é um retângulo com bordas arredondadas, ó. Tá arredondado aqui, quase um círculo. Um faz contraste com o outro. E nesse negócio de contrastar, chama atenção para essa informação e chama atenção para essa outra informação. Só o fato de ter duas formas, né, diferentes, que se contrastam em si, elas estão colocadas lado a lado, né? E aqui também tem uma terceira, que aqui seria uma parte de baixo aqui da animação com outra informação. Pode ser um fundo, né? Aqui eu ilustrei um fundo aqui azul, contrastando com a informação que está aqui, por exemplo. Esse aqui pensando no modelo de live, né? Aqui você coloca o texto, como eu coloquei aqui, aqui está escrito live. E aqui tem uma informação de, sei lá, inscreva-se, pode ser, ou pode ser inscreva-se seria uma CTA, né? Uma call to action. Poderia ser estamos ao vivo, poderia ser qualquer outra informação que você queira colocar. Ou uma foto, ou um ícone, enfim, não sei. Mas essa informação pode estar relacionada com essa parte aqui, ó. De forma que essa esteja relacionada com essa aqui. Ou tipo aqui, saiba mais. Aí aqui tem mais informações aqui. Entende? Então, por quê? Porque aqui no caso, eu usei uma combinação de cor para indicar que o assunto que está aqui tem mais informações aqui. E também que esse elemento que está aqui, seja foto, seja qualquer coisa, está relacionado com o que está aqui. Entende? Então faça uma ligação. Porque assim, não dá para você encher de texto, de informação dentro de uma mídia, por exemplo, de um stories animado de 15 segundos. Não dá. Tem que trabalhar, de repente, várias peças para comunicar várias intenções diferentes, várias mensagens parecidas, mas diferentes, do que você lotar e poluir, né? Lotar, assim, ficar tudo feio, tudo poluído de informação. Então aqui é uma ideia que eu trabalhei praticamente os mesmos elementos, né? Um pouco diferente, mas são 3 situações diferentes. E aqui também tem um quarto elemento, aqui uma quarta ilustração, onde eu também usei escala em texto. Aqui eu já pensei em algo mais promocional, talvez mais varejo. Então aqui eu tenho, além de escala, tipografia, linhas, eu também tenho a simetria. Simetria. O que é essa simetria? Aqui tem um quadrado, ou seja, aqui tem o mesmo tamanho de quadrado que aqui também tem. Ou seja, né? Aqui eles estão balanceados. Então a mesma coisa que tem em cima tem embaixo. Então eu trabalhei aqui o balanço. Mas dentro de cada um tem aqui a tipografia, né, que é um elemento, e também trabalhei a escala, porque a informação principal aqui é o preço. Aqui tem uma tipografia na horizontal, ó,
né, na horizontal aqui, indicando que é uma promoção. E aqui eu fiz um split screen, né, dividi a tela para colocar uma foto 1 e uma foto 2 aqui, para indicar que R$ 1,99 se refere à foto 1 e à foto 2, de uma promoção qualquer que você esteja fazendo. E aqui, né, os explosions, né, os íconezinhos, as linhas piscando aqui para indicar que é uma promoção, para chamar mais atenção, e elas podem ser animadas, entende? Então aqui tem balanço, contrastes, aqui também, escala, tipografia, aqui tem tipografia, 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 contraste, escala, contraste, escala, contraste, escala, e são layouts diferentes, entende? Então, só nesse exemplo, só nesse assunto, né, a gente já tem 4 elementos aqui, diferentes, cara, diferentes. Então, fora esses exemplos que eu dei aqui, a gente também tem assimetria, que parece uma bagunça visual, a gente também tem profundidade, a gente também tem direção, sabe? A gente pode trabalhar linhas, aqui no caso eu trabalhei só linhas horizontais, mas a gente pode trabalhar linhas verticais, não somente linha de um traço, tá? Não somente linha de traço, que eu falo, mas também linha como se fosse foto, na verdade. A gente direcionar uma foto no aspecto de linha e direcionar o olhar de uma pessoa para ele percorrer todo o trajeto da foto, vamos dizer assim. É um assunto mais detalhado que eu também falo lá dentro do curso. Mas são aspectos de design que nos ajudam a criar. Porque, cara, o foco aqui... Porque assim, não adianta você só saber apertar os botões aqui dos parâmetros, do ponto de ancoragem, time, saber onde estão os efeitos. Não, você precisa criar. Por mais que você, de repente, esteja começando agora ou não saiba nada, você pode procurar tutoriais, pode ver na internet assuntos, aqui no nosso canal mesmo, no nosso site, tem vários conteúdos que dá para te ajudar a você apertar os botões ali, sabe? Porque o meu intuito aqui não é te fazer apertar os botões aqui e lá do aplicativo, entende? Meu objetivo é te ajudar a criar qualquer coisa que você precise, coisa animada, qualquer peça animada que você precise criar. Aquilo que você conseguir imaginar na sua cabeça, eu quero que você crie. Mas para isso você precisa entender coisas, elementos, técnicas, né? Técnicas de design para você conseguir criar qualquer coisa. Técnicas, cara. Existem técnicas. Só de você ver isso aqui que eu falei, com certeza já te deu algum insight para você criar, no mínimo, modelos iguais a isso aqui. No mínimo. Tenho certeza. Então, se até aqui valeu a pena, imagina mais para frente. Imagina você mergulhar mais a fundo e estudar mais ainda todo esse universo aqui. Aqui são exemplos bem simplórios, tá? Bem simples, que eu mesmo ilustrei aqui, tá bom? Tem muita coisa pela frente. Então, assim, o foco é criação. O foco é criação. Porque, assim, por muito tempo, eu passei só animando. Ah, mexe no keyframe ali, mexe no keyframe lá. Ah, beleza, vamos manipular isso aqui, vamos virar, rotacionar e parará. Só que chegou um momento que eu precisava ter a direção de arte, noção de design, né? Noção de design para animar o meu design. Entende? Não é só você animar qualquer coisa feia que vai fazer do seu marketing, ou da sua peça, ou da sua mensagem ser a melhor de todas. Não. Precisa ter essa combinação aqui, ó. Design mais... Vou colocar um mais bem grande aqui, ó. Mais animação. Precisa ter esses dois no mínimo. No mínimo, para que fique boa a sua mensagem e para que converta, tá? Para que converta em
resultado para sua empresa. Porque é bem provável, eu não coloquei aqui, mas tem a parte de distribuição. Você faz o design, você anima o design que você fez, só que depois você vai distribuir, ou organicamente, ou no anúncio, na internet, no Facebook e tal, porque o CTR vai mostrar se o seu anúncio está atrativo o suficiente, e se a sua mensagem está convertendo mesmo, porque a mídia, a peça vai te ajudar a converter mais, mas apenas se você fizer bonitinho, beleza? Se você fizer feio, cara, provavelmente não vai converter. Então o que a gente tem mais aqui? Animação, dentro de animação, a gente tem, eu coloquei algumas coisas aqui, tá? A gente tem pelo menos aí uns 11 tipos de movimentos, eu vou colocar um M aqui, tá? 11 tipos de movimentos possíveis para trabalhar qualquer elemento de design. Seja uma foto, seja uma escala, seja um texto, seja um ícone, seja um shape, seja qualquer elemento de design que você tiver usando aqui, seja qualquer elemento gráfico que você estiver usando. Você tem possivelmente no mínimo 11 tipos de movimentos para cada elemento gráfico, ok? Mas dentro de animação, algumas coisas são importantes. Por exemplo, os parâmetros de animação são coisas importantes que vai te ajudar a fazer a animação. Então, por exemplo, parâmetro de escala, que é fazer esse 1,99, tipo aqui, surgir, aparece aí e volta. Sabe qual que é? Imagina que ele some, aí ele aparece aqui e volta. Entende? Então esse é um parâmetro de escala. Então provavelmente você vai estar aqui na timeline, você vai fazer um keyframe aqui, inicial, vou colocar aqui inicial, e um keyframe final, vou colocar aqui um F. Aí, aqui no keyframe, nesse exemplo de escala, de estar aqui, e aparece e volta, provavelmente aqui você vai estar em 0%, é assim que vai funcionar a animação. Um dos exemplos, né? 0%, e aí, vamos supor que aqui está em 0 segundo e aqui esteja em 1 segundo. E aqui, no keyframe final, ele vai estar 100%, por exemplo. Vamos supor que 100% seja esse tamanho aqui, tá? Então, ele vai começar do 0 e vai até aqui, 100%. Entende? Então, esse é um parâmetro chamado scale. Um Szinho aqui, ou escala. Vou colocar um E de escala, tá certo? Então, aqui tem keyframes diferentes. Então, o parâmetro, existe parâmetro de escala, existe parâmetro de rotação, existe parâmetro de posição, existe parâmetro de zigue-zague dentro do aplicativo, existe parâmetro e o ponto de ancoragem, que é um fator muito importante dentro de qualquer movimento, tá? Então aqui te possibilita vários movimentos, tá bom? Movimentar o quê? Cada elemento de design que você colocou no seu layout. Cada elemento de design que você colocou no seu layout, tá? Então, cada um desses que eu fui pontuando aqui, você pode animar só escala, só rotação, ou escala mais rotação, ou escala mais posição, ou rotação mais posição, entende? E assim você começa a ir misturando as coisas. Beleza. Depois disso, nós temos o time. O que é o time da animação? Basicamente, o time da animação você tem 10, 20 camadas lá dentro do seu projeto e você vai atrasar uma camada ou outra. O que isso significa? Na hora da animação, uma informação aparece, depois a outra aparece, depois a outra aparece. Ou seja, a informação que apareceu primeiro, ela está na frente das outras. Então essa apareceu primeiro,
essa apareceu depois, que está atrasada, e esse movimento aqui apareceu depois, porque ele está mais atrasado ainda, entende? Então, o time da animação se refere praticamente ao tempo que cada elemento que está aqui, já animado aqui, qual vai ser a ordem que ele vai entrar. Se por exemplo, esse texto aqui está animado, ele vai entrar primeiro do que esse, ou esse primeiro e depois esse. É no time que você trabalha isso, entende? E aí a gente tem efeitos, que são coisas muito importantes, que existem vários tipos de efeito. Existe efeito de coloração, de suavização de movimento, existe efeito de desfoque, por exemplo, efeito de pulsar. Cara, existe efeitos de 3D, existem efeitos que são pré-prontos. Vou colocar aqui, ó, pré-prontos, que a gente chama de preset. Eita, tá uma bagunça aqui já, né? Que a gente chama de preset. E existe efeitos manuais. Vou colocar um M aqui, ó. E existe efeitos manuais. Esses efeitos manuais, por exemplo, você pode simular movimento de câmera, tá? De forma manual. Dentro do aplicativo dá para você fazer isso. Mas existem efeitos prontos e efeitos manuais, que você mesmo pode criar de forma personalizada. Então a gente chegou aqui na parte de montagem da nossa animação. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem blocos de informações. Então eu posso dividir ela por 1, 2, 3 blocos de informação, tá? E dentro de cada bloco você vai precisar ter copy. O que é copy? Um texto persuasivo, vamos dizer assim. Você pode usar gatilho mental dentro dessa copy, mas o ideal de uma peça, por exemplo, de stories, é você trabalhar com frases. Seja frases de gatilho mental, frases de desejo, frases de atenção, frases de despertamento, por exemplo, em relação àquele produto que você, daquela mensagem de produto ou de serviço que você esteja ofertando, né? Seja no anúncio, seja organicamente. Então, olha só, eu estou pensando aqui em 1, 2, 3 blocos de informação. Esse layout aqui, por exemplo, é um bloco de informação. Ele pode ser o primeiro, onde eu coloquei uma copy de oferta. Qual que é a oferta? R$ 1,99 essa foto e essa foto. Seja, vamos supor lá, uma roupa. Aqui é um ângulo do produto e aqui um outro ângulo do produto, por exemplo. Aí o segundo bloco de informação seria, você pode trabalhar um gatilho mental de escassez. Últimas peças. Aproveite porque são últimas peças. Imagina um texto pulando aqui, pum, 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 últimas peças. Aproveite porque é só amanhã, por exemplo. E o terceiro bloco de informação pode ser um CTA, que é uma chamada para ação, né? Então pode ser arrasta para cima e compre agora, entende? Mas você pode pensar no bloco de informação quando você está criando o seu design e quando você já está animando, entende? Você não precisa chegar no momento de montagem para pensar em que você vai colocar de copy e de CTA, porque você já previamente já trabalha a divisão aqui, ó, de bloco de informação. E depois você já vai animando, vai layoutando, e aí chega aqui e só organiza o time de tudo e pau na mula. Então, mas na montagem, você vai sempre precisar de técnicas de design e de animação, tá? Para você animar o seu design. Você vai precisar de copy, você vai precisar de CTA, sempre, sempre, sempre. Você vai precisar pensar no ritmo ou no dinamismo dos seus movimentos, tá? Dos seus movimentos. Você vai, de repente, pensar em alguma dessas coisas ou misturar cada um desses itens aqui, por exemplo, ponto de ancoragem, efeito, de cada elemento visual que você estiver trabalhando. Com certeza você vai precisar de uma trilha. A trilha ela tem que falar, combinar, de preferência, ou reforçar aquilo que a sua mensagem. Essa é a verdade. Porque assim, o que você tem que imaginar? A trilha ela não pode ser a gosto pessoal. Você tem que imaginar, quando você estiver criando, você já imagina ali
que tipo de trilha que combina com aquele negócio. Não pode ser uma trilha que você goste. Tem que ser uma trilha temática para aquilo que você está oferecendo. Por exemplo, se é uma coisa de moda, você vai lá no seu banco de trilha, pesquisa lá, fashion, ou lifestyle, por exemplo. Então pode ser uma música mais pop, pode ser uma música mais batidão, pode ser uma música que tenha mais percussiva, mais alto astral, entende? Então, por exemplo, se você estiver fazendo um negócio para esporte, você não vai colocar um piano lento, uma coisa romântica. Não, você vai colocar uma coisa action, um rock metal, um rock pop, às vezes, com mais guitarra na cara, uma trilha sonora mais indie, por exemplo, porque é uma coisa mais action, mais adrenalina, entende? Entende que são coisas diferentes? Então, um não combina com o outro. Não dá pra você colocar uma trilha de rock pesado numa cena ou numa animação de, sei lá, Dia das Mães, por exemplo, que aparece um coraçãozinho e você fazendo carinho na sua mãe ou coisa do tipo. Não combina, entende? Por que que a trilha tem que ser bem pensada? Porque a trilha, ela reforça a mensagem que você está divulgando. A mensagem animada aqui no caso. Isso serve para edição de vídeo, isso serve para motion graphics. E você também tem aqui dentro, eu até esqueci de colocar, o FX, que é o efeito sonoro, vamos dizer assim. Então o efeito sonoro seria o som dos movimentos. Por exemplo, eu tinha dito ali o parâmetro de escala, né, no 1,99, que é 0% e 100%. Então, esse seria o efeito sonoro desse movimento, seria assim, ó. Entende? Não sei se saiu bem no microfone, mas eu vou fazer assim, ó. Ou. Entende? Você vê que muitos filmes de briga, esses chinês e tal, sempre tem, né? O cara dá um chute no outro assim, ó, e foi assim, ó. Entende? Porque é FX. Esse FX, ele dá mais realismo, mais a trilha, e eles reforçam a mensagem que você está querendo passar, que você está montando. Entende? Isso é importantíssimo você ter no momento que você está montando a sua peça, ok? E aí depois você vai exportar em high quality, né? No tamanho lá que você precisa fazer. Então, com todos os frames rates possível, na maior qualidade possível para mandar para o seu cliente ou para você divulgar nas suas redes sociais. Entendeu? Mas enfim, cara, por que que eu criei tudo isso? Porque, cara, sinceramente, eu não gosto de ver só conteúdo de bastidor nos stories. Isso me incomodou há um tempo atrás e isso me incomoda até hoje. Porque eu acredito que os stories, eles precisam ter um conteúdo com mais qualidade, entende? Seja na edição do vídeo, seja com animação. Aqui, o Elite Motion é um aplicativo para animação, mas ele também dá para você editar vídeo dentro dele, sabe? Ao invés de você usar o KineMaster, InShot ou qualquer outro, dá para você usar o Elite Motion também, tá? Cada aplicativo tem uma limitação, às vezes você precisa assinar. Então, se você está iniciando no Elite Motion e já assina outros apps, de repente continua no modo free, no Elite Motion, vai pegando segurança, vai criando uns projetinhos no começo para depois fazer uma assinatura, tá? Então, mas basicamente eu comecei tudo isso aqui porque me incomoda demais ver a mesmice de linguagem de conteúdo dentro dos stories, né? Dentro do vídeo na vertical, né? Seja no stories no Instagram, no YouTube, no status do WhatsApp, Facebook. Cara, enfim, onde couber um vídeo na vertical, não precisa só ser conteúdo de bastidor, tá? Dá para você trabalhar estratégias aí bem bacanas com animações, tá bom? Você vai ver muitos exemplos aqui, referências aqui de coisas que a gente já fez, dicas, conteúdos e tal. Mas, cara, eu não comecei assim, não. Cara, eu comecei bem mal. Bem mal mesmo.
Em 2006, mais ou menos, 2007, mais ou menos, eu entrei na faculdade. E na faculdade, cara, eu não sabia nada de informática, não sabia nada versus nada de tecnologia, nada, nada, nada. Pra você ter uma ideia, eu queria ser missionário. Pra você ter ideia. Eu estava disposto a ser missionário. Mas aí não deu certo, eu falei, cara, agora eu preciso trabalhar e deu certo, eu entrei na faculdade. Todo mundo na rua de casa queria fazer faculdade, eu fui prestar o vestibular, peguei carona com os amigos e fui e passei, cara. Passei na faculdade. Passei para administração. Não passei para a área de design, né? Passei para administração. E depois, um colega meu, publicitário, falou assim, cara, faz multimídia, porque multimídia tá ali, é tendência, é uma coisa nova, uma profissão nova, e muita gente vai precisar disso. Eu falei, ah, beleza. Eu percebi, assim, que era Deus me direcionando, eu peguei e fui, e mudei de curso, né? Saí de administração e fui pro multimídia. Depois que eu entrei no multimídia, cara, eu não sabia nada, nada versus nada. E os meus primeiros trabalhos foram no Corel. Então, no computador não existia ali o Elite Motion ainda na época. Então era só no Corel. Cara, eu apanhava. Pra você ter ideia, o meu primeiro e-mail foi um Hotmail, foi um amigo meu que fez, não fui eu que fiz. Eu não tinha acesso à internet, não tinha acesso a computador, não tinha acesso a nada disso, cara. Não tinha. Eu lembro do Windows 95 lá da internet de escada, que você ficava cruzando os dedos lá pra ver um negócio rodando e pra assistir um vídeo, pra assistir alguma coisa. Rapaz, era uma... Bem, você sabe, se você tem a minha idade aí, você sabe o que eu tô falando. Então era uma dificuldade, assim. Então eu comecei, cara, do zero. Eu lembro de um episódio na faculdade que eu tava lá eu sempre saía mais cedo de casa pra ir pra faculdade pra estudar, porque eu não tinha computador. Na época eu comprei um computador bosta por 7 mil reais. Hoje, os 7 mil reais eu compro um computador bom demais. Mas na época, nem lembro a configuração do computador. Eu devo ter aí guardado em algum lugar as notas do computador, porque era caríssimo. Foi financiado, pra você ter ideia, foi financiado, cara. Pensa no juro da pena que eu não paguei. Nunca mais faço isso. Mas enfim. Fui pro laboratório, eu sempre saía daqui umas 2, 3 horas da tarde, fui pro laboratório, e lá no laboratório tinha um exercício besta, cara. Sabe qual era o exercício que eu tinha que entregar naquele dia na faculdade? Era criar bolinhas e mesclar bolinhas e criar o rosto de uma pessoa com bolinhas. Então eu tinha que criar um monte de bolinhas, repetir um monte de bolinha, mesclar e no formato de um rosto de uma pessoa e fazer uma composição. Cara, cheguei lá 3 horas da tarde, fiquei 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas e não consegui mesclar bolinhas no CorelDRAW. Você tem noção que é isso? Se você já consegue fazer mesclagem de bolinhas no CorelDRAW, ou em qualquer outro aplicativo, ou no Photoshop, você tem noção do que é ficar 5 horas para tentar mesclar bolinhas? Mesclar. Coloca uma bolinha em cima da outra e mescla. Cara, isso hoje eu faço num clique. Quanto tempo demora para fazer um clique? Menos de 1 segundo. Simples. Eu levei 5 horas. 5 horas, cara, minha cabeça doeu. Eu pensei em desistir da faculdade. Pensei, porque eu não sabia nada. E como eu chegava cedo no laboratório para usar o computador da faculdade, não tinha gente para me ensinar. E, cara, eu não tinha essa questão de pesquisar no Google, por exemplo. Por que eu tô dizendo isso? Para você entender como eu era cru. Como eu era cru. Gente do céu, vocês não têm ideia como eu era cru. Aí, nesse dia, não termina por aí a presepada. Chegou a hora de ir para a sala de aula e aí fui desligar o computador, né? E como é que desliga o computador, bicho? Eu não sabia desligar o computador, cara. Você não acredita, eu não sabia desligar o computador. Não sabia. Aí, com muito custo, eu fui clicando nas coisas e vi lá no menu iniciar do Windows. Cliquei ali, apareceu a janela e o botãozinho lá de desligar, né? Aí, beleza.
Cliquei lá em desligar e aparece aquela outra janelinha, né? Tem certeza se você quer desligar, reiniciar e tal. Beleza, chegou naquela telinha, eu demorei um pouquinho para apertar o botão de desligar, a opção de desligar. Aí o BG, a área de trabalho, começou a ficar cinza, cara. Você lembra que isso acontecia no Windows? Ia ficando cinza, preto e branco, quer dizer, preto e branco. Cara, na hora que eu vi aquele negócio que era colorido, ficar preto e branco, eu falei, meu Deus do céu, eu estraguei o computador. Meu Deus do céu, eu estraguei o computador. Cara, eu comecei a ficar desesperado. Comecei a ficar desesperado achando que eu tinha estragado o computador, você não tem noção. Pra mim, eu suei, mas suei de nervoso, de desespero, porque eu não tinha dinheiro para pagar o computador. Aí sabe o que eu fiz? Eu levantei da cadeira, fui lá na estação onde ficavam os monitores, que era responsável do laboratório. Monitores que eu digo, pessoas, né? A caixa da TV, não. E chamei e falei, cara, eu acho que eu estraguei o computador, cara. Aí o monitor olhou assim, desconfiado, falei, tipo assim, né? Puta merda, o que esse cara fez com o computador laboratório da faculdade? Aí ele levantou e falou, cara, eu não sei, cara. Começou, ficou tela cinza, assim, tudo preto e branco, eu não sei o que eu fiz, cara. Aí foi lá, eu e o monitor. Chegou lá, abriu a porta, entrou lá, o computador lá no cantinho, lá no fundo, assim, lá no cantinho. E aí ele olhou assim, olhou pra mim, olhou pra aquela tela preto e branco, com fundo preto e branco, e a opçãozinha ali de desligar. Só o botãozinho assim, desligar. Ele olhou pra mim, olhou pro botão, olhou pra mim de novo, e olhou pro botão. Aí ele pegou o mouse, clicou no botão e desligou o computador. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não tava estragado? Aí eu olhei, ele falou assim, não, era só você desligar. E eu falei, rapaz do céu, você vê como é que eu era leigo, cara. Pra você saber como é que eu era leigo. Você não tem noção, velho, você não tem noção. Eu era muito leigo mesmo. Então, até hoje eu dou risada, quando eu encontro colegas da faculdade, eu falo pra eles que eu vivo da área, vivo do que eu trabalho, né? Cara, os caras falam, cara, você é um vencedor, porque, cara, você era um zero à esquerda. Sabe o zero à esquerda? Era 0, 0, 0, um monte de zero à esquerda. Cara, eu não sabia, eu ia ser outra coisa, não ia trabalhar com design, com animação, com nada disso. Mas como que eu cheguei até a animação? No meio da faculdade, eu estava estudando para criar sites, então eu estava tendo um pouquinho de noção de design, e eu fiz um curso online, e esse curso me fez entender o processo de design. Ele tipo, abriu minha mente para eu conseguir entender como que você compõe um layout, como que você diagrama um layout, porque eu criava umas coisas, eu tentei achar, não sei se eu achar, eu vou colocar aqui algumas coisas que eu criei na época da faculdade, mas se eu não achar, me desculpe, se não aparecer, me desculpe porque eu não achei, devo ter apagado. Mas eu criava coisas feias demais. E aí o pessoal falava, não, você tem que melhorar isso, tem que melhorar e tal. Eu falei, tá, beleza, mas eu não tá entrando na minha cabeça como que eu devo diagramar, como que eu devo pensar. Como que eu devo pensar, raciocinar um layout? Eu tinha essa dificuldade. E aí eu decidi fazer um curso de web designer que tinha na época, design gráfico, acho que é design gráfico. E aí, cara, fiz esse curso, paguei, fui tudo online. E ali o professor começava a explicar a diferença de um trabalho para o outro, os elementos que o cara usava de um para o outro. E assim, ali começou a abrir minha mente. Começou. Depois foi ficando mais claro, foi ficando mais fácil para entender, porque não entrava na minha mente. E assim foi indo, fui estudando, fui praticando, estudando, aprendendo com um colega, aprendendo com outro. E aí consegui criar, comecei a fazer direção de arte e foi crescendo. Mas a partir de um curso, abriu minha mente, entende? Então, da mesma maneira que eu não sabia nada, cara, zero à esquerda, se você se sente em um zero à esquerda, mais zero do que eu, cara, eu aqui estou no papel de te ensinar toda uma base para entrar na sua cabeça, todo esse universo, para que você consiga criar qualquer coisa.
qualquer coisa que você precise para divulgar o seu produto, o seu serviço, a sua mensagem. Isso é possível? É possível, porque aconteceu comigo, foi possível para mim. Então, da mesma maneira que aconteceu comigo, a minha transformação, né, do zero à esquerda para alguma coisa, cara, eu quero te ajudar para que você consiga também. É possível sim. Por isso que eu digo que esse curso é para você, porque eu já vivo disso, eu já trabalho com isso, e isso aqui é uma oportunidade para você criar aí seus materiais de qualidade, beleza? Então assim, se você assistiu esse vídeo até aqui, cara, ó, parabéns, parabéns, glória a Deus pela sua vida, porque, cara, esse vídeo tá longo. Eita, pega, mas tá longo. Realmente tá longo. Então, se você tá aqui, muito parabéns para você. Dá uma rolada na página, olha lá embaixo as informações. Já mete o dedo lá no comprar, né? Se inscreva no nosso curso, no nosso material. Tá muito interessante. Você viu aí um monte de conteúdo, um monte de história, né? Para você entender, né? Quem é o seu professor. E eu poderia fazer um vídeo aqui, cara, mega... tem um teaser que eu rodava antes, não sei se você já chegou a ver, mas tem um teaser que eu rodava antes, tá lá no canal no YouTube, falando do curso. Então é uma coisa mais produzida, dinâmica e tal. Aí eu falei assim, não, cara, agora eu quero ser sincero, eu quero contar um pouco da minha história, passar um pouco do conteúdo antes da pessoa comprar. Porque eu quero que você compre se você estiver realmente comprometido a estudar. Se você realmente precisa, se você enxerga valor nisso. Porque não é o preço que vai determinar se você precisa comprar ou não. É o time que você está vivendo, é o tempo, é a necessidade que você está querendo sanar, assim, sabe? Atender a uma necessidade, uma demanda, ou se de repente você quer fazer um upgrade, né, de trabalho. Então, se você está nesses momentos, cara, eu recomendo muito esse nosso curso, porque esse nosso curso está bem diferente dos outros cursos que tem por aí no mercado. Eu já vi outros cursos que tem por aí, e esse, sem sombra de dúvidas, o meu tá focado na criação, no desenvolvimento, e cara, tá muito aquém mesmo. Poderia estar cobrando um preço bem maior do que esse, que já valeria a pena. Você pode ter certeza. Tem vários alunos que já compraram o curso de outras pessoas mais famosas do que eu, inclusive, mas que voltaram e compraram o meu, né? E já me mostraram, cara, a diferença é muito grande. Muito, muito grande mesmo. Então, se você chegou até aqui, significa, cara, que você está interessado. E é isso. Eu fico muito feliz, muito grato por você ter assistido até aqui. E, cara, rola lá embaixo. Vai lá embaixo. Lê as informações, clica lá no botão de comprar e vem estudar comigo. Deixa eu te ensinar, cara. Deixa eu te ensinar. Eu quero te vender? Claro que quero te vender, mas eu quero te ensinar. Entende? Entende? Você pode olhar aqui e falar assim, cara, mas tá caro. Meu Deus do céu, tá caro. Ah, tá caro. Cara, se tá caro, é porque você não enxergou que você, com esse conhecimento e com o aplicativo, você pode ter um retorno muito maior. Então, se você ainda não chegou nesse nível de empreender o seu conhecimento, o seu trabalho, se você não está nesse nível, cara, realmente, dá a volta para trás, vai assistir um vídeo no YouTube, vai consumir um conteúdo gratuito, que com certeza vai te ajudar. Mas se você está querendo algo a mais, que você não encontra na internet, se você tá, né, você entende? Se você quer estudar, seja bem-vindo, cara, deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar, porque eu tô afim de te ensinar, beleza? Então, mais uma vez, rola a página lá embaixo, vai ter um botão para você se inscrever, para você comprar. Compre outros materiais, compre tudo que a gente te oferecer, que eu tenho certeza que faz sentido para você e vai fazer mais sentido ainda. Beleza? Então, abraço, fico por aqui, parabéns por você estar aqui comigo até o final e um abraço. Deus abençoe, tchau, tchau.